Então, o nosso projeto de trabalho é sobre o romantismo no Brasil. Vamos falar sobre o livro 100 Horas, que é de José de Alencar. Então, esse livro foi publicado originalmente em 1875. Posteriormente, teve várias edições, só que a original é de 1875. Eu vou falar um pouco sobre a obra desse livro, resumo, sobre José de Alencar, quem que ele foi, etc. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o livro original, edições depois de publicado originalmente. É o resumo do livro original. Livro de José de Alencar, Senhora. Esse livro a gente pegou numa biblioteca aqui mesmo de São Roque, da Escola de Estudo Federal. Esse livro tem cerca de 189 páginas. É um livro mediano, pequeno. Eu vou falar então sobre a vida de José de Alencar e o seu resumo. Então, vamos começar com a história. A história é a seguinte: Aurélia Camargo era uma moça pobre, ela tinha perdido o irmão e o pai, sua mãe. Temendo de morrer e abandonar a filha desamparada, insistia para que ela fosse ficar na janela para ver se arrumava um casamento. Realizando seu desejo, ela conseguiu muitos admiradores e um grande e único amor, que era Fernando Rodrigo Seixas. Fernando vivia com a mãe e suas duas irmãs. Eles levavam uma vida, pobre, pois viviam com aluguel de 2 escravos de costura e uma pequena ajuda que Fernando dava com seu emprego. Fernando também, ele se apaixonou por Aurélia. Decidiu pedir sua mãe em casamento. Eles estavam muito apaixonados, só que, porém, logo mudou de ideia, pois sabia que com o casamento eles teriam uma vida pobre e perderia sua liberdade, deixando assim de frequentar a sociedade. Então, assim o romance esfriou e o noivado foi corrompido. Fernando resolveu se casar com Adelaide, pois receberia um dote de 30.000 contos de réis, que era na época esse dinheiro. Agora eu vou dar continuidade no resumo do Bruno. Neste mesmo período, o avô paterno de Aurélia apareceu, mas ele faleceu logo em seguida, quase no mesmo tempo que a sua mãe. No entanto, seu avô lhe deixara uma herança. Aurélia tornou-se uma moça rica. Sua tutela foi entregue ao seu tio Lemos. Fernando viajou para Recife, na esperança de escapar do casamento. Com sua ausência, Adelaide se reaproximou de Dr. Torquato. Aurélia lhe havia devolvido 50.000 contos de réis, que há muito lhe devia, e assim o pai de Adelaide lhe consentiu a mão da filha. Quando Fernando voltou, já estava livre do casamento. Foi então que Lemos lhe propôs casar com uma moça em troca de um dote de 100.000 réis. Ele acabou por aceitar e recebeu um adiantamento de 20.000 contos de réis. Logo depois conheceu a moça, que era a Aurélia. Alegrou-se, pois sempre a amava. Continuidade do resumo. Fernando e Aurélia se casaram no quarto de núpcias. Quando Fernando se declarou, Aurélia friamente entregou-lhe o resto do dote e disse que ele a pertencia. Afinal, acabaram de comprá-lo. Nessas condições, permaneceram a viver um falso casamento. Dormiam em quartos separados e sempre intimamente com sarcasmo e ironia. Com o decorrer do tempo, Fernando se dedicou ao trabalho do servidor público e Aurélia passou por um longo tempo se isolando de todos. Depois de tal isolamento, dedicou-se a festas. Ao voltar de um baile, quase houve uma reconciliação. No entanto, ele não aconteceu. Então, durante umas valsas, em um baile próprio, Aurélia desmaiou e acabaram o sonho sozinhas no quarto dela. Nesse momento, quase houve novamente uma reconciliação, mas Fernando, sem querer, disse palavras que ofenderam a sua esposa. Voltaram para o baile, ainda vivendo de aparências. Quando o baile acabou, cada um foi para seu quarto. Aurélia, baseando-se nos recentes acontecimentos, concluiu que Fernando realmente a amava. Quase foi ao encontro dele, mas precisava ter certeza e abandonou assim a ideia. E nos dias seguintes, Fernando recebeu o dinheiro que havia ganhado através de um investimento. Pediu para conversar com Aurélia e após o jantar foram para o quarto dela. Ele entregou a ela um cheque com o valor que ele havia pagado pelo dote e mais outros 20.000 contos de réis, conquistando no trabalho da repartição e com o lucro do investimento. Declarou-se livre, pois havia lhe devolvido o dinheiro com o qual ela o havia comprado. Considerando-se 2 estranhos, despediram-se. Nesse momento, Aurélia confessou todo o amor que tinha por Fernando. Afirmou que, sendo eles agora estranhos, o passado havia sido esquecido e assim podiam viver o amor que sentiam. Fernando, ao ouvir tal confissão, beijou sua esposa e assim reconciliaram-se. Ele de repente hesitou. O dinheiro de Aurélia os impediam de se amarem. Ela também pegou em uma gaveta um documento que tratava-se de seu testamento, no qual deixava tudo para Fernando. Nessa circunstância, uniria-se o amor conjugal entre eles.
Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens do livro, que são recorrentes. Vou começar falando com o personagem da Aurélia Camargo, que é a senhora, é o principal, é a protagonista. Ela era uma mulher diferente de todas as outras que naquela época conviviam. Ela destacava-se pela sua beleza e pela sua maneira de agir e de pensar. Opunha-se algumas regras determinadas pela sociedade que não lhe agradavam. A Aurélia todos pode dominar e nem tudo o que quer ter. Ela era educada, delicada, corajosa, elegante, informada, inteligente, experiente. Era com certeza alguém que nasceu para a riqueza e para a alta sociedade. E talvez a característica que consideramos a mais importante, que pode ser a explicação no seu sucesso do domínio das pessoas e sua frieza e seu estimável autocontrole. Fernando Seixas. A importante característica de Seixas é o enorme contraste entre a sua vida social que levava na alta sociedade e que a tinha em uma casa com sua família. Seixas era um homem de classe, que possui bens caríssimos, só disponíveis às pessoas de mais alta sociedade. Fernando era fino, nobre, elegante, educado e extremamente inteligente. Era um moço extremamente jovem e carinhoso. Sabia perfeitamente como tratar as irmãs, bajulava a toda hora e brigava. Ele era baixo, não muito gordo, mas rolho e bojudo, como um vaso chinês. Era vivo, extremamente alegre e confiante. Lemos era ainda um velho otimista, principalmente nos negócios que costumava fazer, e sabia perfeitamente conduzir uma transação, mesmo que esta não se acomode em bons resultados de início, como foi o caso da sua conversa com Seixas, pelo dote de 100 mil contos de réis oferecidos por Aurélia. Adelaide, uma mulher rica, poderosa e sedutora. Pelo dote que seu pai oferecia, tira Fernando Seixas de Aurélia, mas mesmo Torquato Ribeiro, sendo pobre, ela o amava e conseguiu casar-se com ele graças a Aurélia. Agora eu vou falar dos personagens recorrentes, aqueles que não aparecem muito no livro. Doutora Firmina, viúva, ex-vizinha de Aurélia, depois da morte da mãe de Aurélia, foi morar com ela, acompanhava a menina na sociedade e fazia todos os seus desejos. Dona Emília, mãe de Aurélia e irmã de Lemos, a quem este abandonou por ter sido casado com Pedro Camargo. Pedro Camargo, pai de Aurélia e filho natural do fazendeiro Lourenço Camargo, que deixa ao morrer uma herança à neta Aurélia. O último personagem recorrente, Eduardo Abreu, pretendente de Aurélia, moço bom que custeou as despesas do enterro de sua mãe amada. Agora eu vou falar sobre José de Alencar. Então, o nome dele era José Martiano de Alencar, seu nome inteiro. Ele nasceu em Messejana em 1º de maio de 1829 e morreu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1837. Ele foi jornalista, político, advogado, orador, crítico, cronista, polemista, romantista e dramaturgo brasileiro. Formou-se em Direito, iniciando-se na atividade literária no Correio Mercantil Diário do Rio de Janeiro. Foi casado com Georgia Augusta Corani, que nasceu em 1846 e morreu em 1913. Ele era filho de José Martiano de Pereira de Alencar e sua mãe era Ana Josefina de Alencar. Era irmão do diplomata Leonel Martino de Alencar, barão de Alencar, e seu outro irmão era o Tristão Gonçalves, pai de Auguste Corani de Alencar. O livro da época publicado tem como essa a capa. Focou? E o escritor José de Alencar é este. Essas são as principais características do resumo do livro de José de Alencar. Esse foi nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido o trabalho e esse foi nosso vídeo.